caríssimos, com um abrandamento celestial, com uma luz solar de Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência, que toda a força do bem e da paz esteja ainda mais em frutificação nos corações de cada ser, agora, neste instante, em conexão, para que todos os caminhos, dimensões, esferas extraordinárias sejam ainda mais agraciadas pelas divinas oportunidades dos percursos, dos caminhos, assim escolhidos, pela dinâmica das bifurcações da vida encarnatória. Caríssimos, em verdade, observa-se que, diante da palidez da vida, observem sempre pelas janelas as infinitas possibilidades que o sistema de grandiosidade espiritual coloca sempre à disposição para os seus melhores aprendizados. Olhar sempre para os outros horizontes da vida. Se talvez a sua cabeça está inclinada para o lado direito da janela, olhe para um outro ângulo pelo lado esquerdo da janela, por cima, por debaixo, de uma outra forma enxergar a vida, mudando muitas vezes as estruturações que já estão colocadas em profundos hábitos e por conta disso, talvez, não consegue ouvir ou sentir as conexões espirituais de uma maneira mais profunda, pois os comportamentos muitas vezes estão de forma ainda repetitiva, estão de maneira ainda muito automática para você vivenciar esta espiritualidade que convida você a todos os dias a observar o fluxo natural do seu corpo e, consequentemente, a imersão em seu espírito. Bem-aventurados sejam todas as pessoas que estão em estruturações da observância do essencial da vida, desta fagulha iluminativa que está na vida encarnatória, observando-se quais os traços naturais a serem direcionados, encontrando-se em seus propósitos e estar em seus propósitos significa um ato de leveza na vivência. Tudo aquilo que você faz e não te coloca em pesos, não só de ordem física, mas não traz nenhum tipo de relampejo espiritual, provocando que você esteja imerso em escuridões da alma. Sim, então isto está no propósito. Pois quem está vivenciando propósitos tem a leveza da alma, tem a fluidez de tudo aquilo que se coloca à disposição. Mas se há pesos, se há obstáculos, não significa que seja o corpo espiritual assim fazendo, mas sim você mesmo, você mesma, não observando o seu próprio fluxo de leveza e natural. Talvez você esteja dando os pesos para a vida, os pesos para aquilo que estejam em propósito e, consequentemente, há uma inversão de olhares. Você observa com lentes trocadas, com intranquilidade da alma quando a vida está fluida, está leve, porém você estar vigilante e intranquilo, sendo uma porta muito aberta, muito enlarguecida para diversas influências espirituais. Pois em verdade, caríssimos, Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência e toda a corte espiritual traz a leveza e a fluidez da sua vida. Para isso é importante que cada um tome conta da sua primeira morada, que é o seu corpo, consequentemente a sua mente, que te conecta à sua consciência. E assim também ao local em que você reside, tornando este local, assim como você já tornou o seu primeiro habitat, que é o seu corpo, tais locais como estruturações de harmonia, de paz. Ao chegar em casa, caríssimos, observem atos que te conectem ao reencontro com este local que você habita.
Pode acender o incenso, coloca uma musicalidade em frequência associada com aquele propósito em que você deseja, 528 Hz, pulsando a frequência do amor, 432 Hz, pulsando a frequência da elevação da consciência e, consequentemente, você já vai verificando as alterações, ressignificações dos campos associados à sua residência. Os comportamentos enquanto estão sendo apontados do outro, porque esta pessoa chega irritadiça em casa, esta pessoa chega com muitas reclamações, o outro. Você não está sendo um farol, caríssimos. Então faça a sua parte, acenda o seu incenso, coloque uma musicalidade em frequência, em hertz associados com o propósito em que você deseja. Traga a frequência angelical de 999 Hz para dentro da sua casa, assim associadas a 1111 Hz. Isso tudo vai influenciando na equalização das memórias de parede, das memórias que estão impregnadas, das frequências que estão impregnadas nas paredes da sua residência. Pois antes de você estar dentro desta casa, mesmo que seja fruto de uma construção sua, mas aquele terreno, aquele solo já foi habitado, já foi passado por muitas pessoas, seres anteriores a você, e consequentemente ali pode ter ainda influências de tudo aquilo que foi vivenciado naquele solo. Quanto é importante transformar onde quer que você esteja em um local de bênçãos, em um local de paz, em um local de robusteza espiritual, um porto seguro, um ponto seguro espiritual, a sua casa. Por isso, caríssimos, que dentro da sua casa não receba toda e qualquer pessoa. Esteja em associação com um templo sagrado que é a sua casa. Restritas pessoas devem ter acesso à sua casa. Quiçá somente você e todas aquelas pessoas que habitam efetivamente. Se quiser encontrar, confraternizar, busque outros lugares, lugares coletivos. Mas a sua casa deve permanecer como um eixo equilibrador. É o seu porto seguro, é o seu ponto de apoio, é o ponto em que você recheia de profundo amor, zelo e cuidado. Nas plantas que você tiver na sua casa, em caqueiros, em jardins, fiz algumas visitas domiciliares ao longo desses dias, não é? Coloquem cristais por cima da terra mesmo. Coloquem cristais de quartzo rosa. Quando a sua planta estiver um pouco adoecida, coloque quartzo verde, o quartzo que traz cura, energia, frequência de cura, em cima da terra, para que aqueles cristais pulsem e reverberem para as plantas. E assim também vão colocando cristais de quartzo leitoso, quartzo cristal transparente, não é, caríssimos? Para que vibrem ametistas. Todos esses cristais são cristais engrandecedores dos pilares das plantas também. Pois assim como os seres em experiência humana precisam de cuidado, de zelo, as plantas também precisam de associação com a consciência que os cristais reverberam. Assim que você também tem animais, gatos, cachorros ou outros animais, coloquem próximos onde eles dormem, coloquem em locais estratégicos para que eles estejam sempre sendo bafejados pela frequência dos cristais. Pois cada cristal tem as suas memórias e, consequentemente, tem os seus propósitos determinados em aspiração principal e vai reverberar, inclusive, para o reequilíbrio de tais animais. Então, se você tem um gato, um cachorro, por exemplo, que esteja muito inquieto, fazendo comportamentos travessos, né, de travessuras, então, caríssimos, coloca o quartzo rosa onde costumeiramente este animal deita, coloca o cristal de ametista próximo a estes animais e, consequentemente, você verificará, pode colocar no local em que ele toma água,
no vaso em que está a água, você pode colocar um cristal de quartzo rosa, para que aquela reverberação autocurativa vá ressoando e recebendo a este animal, caríssimos. Então, bem-aventuradas a todas as pessoas que observam o quanto o poder dos cristais estão irradiados nas formas de comunicação consciencial.